Olá, queridos! Hoje eu trago um assunto bem polêmico que vai ser de suma importância para você e para nós todos, né? Que é uma coisa muito relevante na igreja nos dias de hoje. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não é necessário escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muito. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebidos, não os envergonhamos, nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por necessária exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isso que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, e abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dá pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, porque em tudo enriqueçais para toda beneficência, o qual faz que por nós se deem graças a Deus. É um assunto polêmico, que é falar de oferta na igreja. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, da mesma maneira que ele exortou os coríntios acerca do dom do Espírito Santo, que havia uma guerra entre eles, ele vem exortar essa mesma igreja acerca do dar e receber. E a bênção que é o dar e receber. Ele fala isso por exortação. Por quê? Porque desde aquela época havia essa guerra da igreja a entender a lei da semeadura. Então ele traz muito bem aqui, ele fala assim: ó, eu estou preparando vocês para que não tenha vergonha quando os macedônios vier comigo na hora da entrega, né? E que isso não seja vergonha para nós, para eles e para nós mesmos. O que Paulo quer dizer aqui acerca do dar e receber é que até o dia de hoje a igreja não compreendeu isso. O mundo, ele trabalha da seguinte forma: se a pessoa quer ser bem-sucedida, quer ser abençoada, ela tem jogo, ela tem várias substâncias para que o dinheiro dela se multiplique. E o mundo aceita isso na boa. Mas quando se fala de multiplicação de bens através da semeadura, a igreja do Senhor Jesus, ela entra em crise. E hoje se procura muito mais entender que não é necessário mais semear, não é necessário mais entregar. Você vê que a igreja do Senhor Jesus, ela trabalha com dízimo. Paulo não fala de dízimo, Paulo fala de oferta. Por que as pessoas, elas preferem entregar o dízimo? Que talvez para ela o dízimo não pesa. Que parece que é uma obrigação do orçamento dela. Ela já faz isso no orçamento. Paulo não está falando de dízimo, está falando de entrega de oferta de semente para que haja produtividade nas finanças da igreja. E hoje nós vemos que os crentes que entendem essa lei da semeadura são os crentes que prosperam. Os crentes que não entendem ou lutam para não entender, para não aceitar, eles não prosperam. Eles vivem do suor do seu rosto, eles vivem daquilo que eles fazem, porque eles não entendem isso que Paulo fala aqui, que aquele que semeia pouco vai colher. E o que semeia em abundância vai colher. Isso aqui não é um papo de Cerca Lourenço, é Bíblia. Quando nós entendemos a lei da semeadura,
Quando a igreja entende a lei da semeadura, é uma igreja próspera. E outra coisa que é importante dizer, não é o bairro que é fértil, a fertilidade está dentro da igreja. Porque quando há uma palavra, alguém que acredita, ali há a fertilidade. Nós vivemos num bairro hoje, aqui onde nós moramos, que se você olhar ao redor, não é um bairro próspero, mas nós temos prosperidade em Deus. Quando eu aceito a lei da semeadura, a prosperidade me alcança. Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas, não são prósperas, apóstolo, porque elas não aceitam a lei da semeadura. Elas não aceitam o que Paulo falou. Elas não querem atender. É a mesma coisa na briga lá do batismo com o Espírito Santo, a mesma briga dos dons espirituais. Paulo está falando de uma igreja que era problemática. E só crente problemático que se levanta contra a semeadura. Ele está falando para uma igreja que não aceitava a lei da semeadura. Para um povo que não entendia essa lei. Por isso que ele fala que não é para dar por necessidade. Tem muita gente entregando por necessidade. E muitas vezes aquele que entrega por necessidade, ele não recebe o que Paulo fala. Porque se você entrega por necessidade, você está entregando por obrigação. Você não está entregando aquilo que é do coração. E só recebe de Deus aquele que entrega do coração. É uma lei bíblica que não adianta, pode espernear, você pode falar mal de pastor, você pode falar mal de profeta, você pode falar mal de apóstolo. Se está escrito na Bíblia, isso é uma verdade. Você só vai viver isso se você crer e se você praticar. A prática da lei da semeadura traz bênção financeira, traz bênção na saúde, traz bênção emocional, traz bênção na sua vida conjugal. Então muitas pessoas, elas não entendem o que Paulo está dizendo aqui, é uma exortação para uma igreja doente, e todos que discutem isso, são crentes doentes, são crentes revoltados. Esses crentes, eles nunca tiveram a inteligência que se está escrito para se cumprir. Então eu venho trazer essa polêmica aqui. Você é um semeador? Você entende a lei da semeadura? Você entende o que Paulo fala? O que semeia pouco, pouco colhe, né? A gente vive hoje no nível e que as pessoas, elas dão uma oferta como se, sabe, estivesse lançando qualquer coisa. Não, Paulo vai falar que aquele que faz de qualquer maneira, é melhor não fazer. Mas aquele que faz com amor, do coração, ele faz porque ele entende. Então, que se você ainda está brigando por isso, brigando contra isso, lutando contra aquilo que é a palavra de Deus, pare de lutar, seja um bom semeador. Se você está no ministério onde a oferta é ministrada, faça parte, Paulo vai falar assim, ó, faça parte, é uma organização. Se essa organização, se esse ministério, ele trabalha dessa forma, você tem que fazer parte, porque senão só você vai ficar de fora da bênção. Então é um assunto polêmico, mas que se você entender, quando Paulo vai falar aqui no versículo 6, ele fala assim, digo isso que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Parece que ele está amaldiçoando quem semeia pouco. Não, é uma verdade. Não é uma maldição. É que você tem que entender que no mundo espiritual, no reino do Espírito, é aquilo que você entrega. Se você entrega pouco, você nunca vai colher em abundância. Aprenda isso. Tem muita gente dando sobra para Deus e está querendo colher em abundância. No versículo 7 ele vai falar assim, cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Fazer parte disso tem que ser algo que tem que gerar no teu coração. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência e abundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É polêmico, mas aí você tem que crer. É algo que eu sempre entendi, né? Eu sempre entendi da lei de semeadura. Muitas pessoas me questionam, a mim e todos os pregadores, né, que falam desse assunto, expõem a igreja a esse assunto para que a igreja entenda, né?
Tem muita gente que gosta muito, né, de frequentar a igreja que não se fala de oferta nem de dízimo. E elas reclamam, né, da necessidade e da falta. Então, se você faz parte do ministério aonde a oferta, a entrega é um assunto principal, que isso é palavra. Tem gente que fala assim, que hora que vai trazer a palavra? Que parece que a palavra de oferta é separada do culto. Não, é o culto. É o culto. Jesus estava no culto e teve um momento de entrega. Ele mesmo fala da mulher que entregou mais do que todos, porque ela entregou tudo. Ela entregou tudo. Por isso que ele fala que ela entregou mais. Aqueles que entregavam a sobra era pouco para aquilo que ele tinha. Mas ela deu pouco, numericamente falando, mas ela deu tudo, então significa que ela deu muito. Com certeza a colheita dela foi grande. Então, se você, até o dia de hoje, não entendeu a lei da semeadura, passa a entender o que Paulo fala para uma igreja polêmica, uma igreja que brigava por tudo, a igreja que brigava na hora de cear. Eles não sabiam o momento da ceia, eles não sabiam sobre a relação do Espírito Santo. Na verdade, é uma igreja que se acabou, porque eles eram polêmicos, né? E hoje nós temos essa igreja dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja que não semeia, que não oferta, né? Muito mal, dá o dízimo, obrigado. A semeadura dele é fraca, sabe? E a colheita dele é fraca. Então nós vivemos hoje no nível que os que entendem esse mistério, né? E esse ministério, e essa administração, está sobrevivendo, está vivendo as colheitas, está vivendo a bênção. E eu tenho certeza que através dessa palavra de hoje, você vai entender que isso não é papo de pastor, de apóstolo. É o apóstolo Paulo falando para uma igreja que não aceitava, eles não aceitavam a lei da semeadura, né? Talvez essa igreja é aquela que ele fala que parou de dar para receber, é o dar e receber. Ele fala isso lá para os filipenses. Então, entenda que é uma lei de Deus. É uma lei de Deus. A lei do diabo é totobola, é jogo, né? Você entra na internet, você que aposta no Flamengo, que aposta no Vasco, que aposta no Fluminense, que aposta quem vai fazer gol. Você aposta em tudo, mas quando fala que tem que entregar uma semente na igreja para prosperar, você não aceita. Você acha que a tua prosperidade vai vir do jogo, vai vir daquilo que o mundo oferece. A tua prosperidade, você que é crente, vai vir daqui da Bíblia, na lei da semeadura. Então seja um semeador e não semeia porque está sendo obrigado. E não semeia por obrigação, semeia do coração, que você vai viver as abundâncias que Paulo fala, né? Jesus vai dizer assim, o diabo, ou melhor, ele fala assim, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida e ela em abundância. Quando Jesus ele é a própria oferta de Deus para salvar a humanidade. Deus trabalha com oferta. Se você ainda não entendeu isso, você precisa se converter nessa área. Tem muita gente aí que é muito crente, mas na área da entrega, na área da oferta, não é crente. E ele critica quem é crente nessa área, ele critica quem prospera nessa área. Se a pessoa compra um carro, se a pessoa compra uma casa, se a pessoa cresce, ele critica. Então você para de criticar e para de fazer, porque a tua prosperidade você vai ver quando você começar a fazer. E para de olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo. Não seja um cri-cri, não seja um crítico, seja um crente. Um que faça a diferença, seja um semeador para viver a bênção de Deus. Eu sei que é polêmico, eu estou arrumando uma briga aqui, eu vim aqui para brigar com você para o teu bem, para você prosperar e parar de ficar lançando pérola aos porcos. Semente no altar vai gerar um grande crescimento espiritual na tua vida. Fica essa palavra aí, espalhe para geral, aperte lá o sininho. Ei, fala para as pessoas, vai lá que essa semana o apóstolo está arrumando um problema. É um problema santo para você, para te abençoar. Valeu, graça e paz. Beijo no teu coração. Tchau, tchau.